Bom dia, a paz do Senhor para você que me ouve nesta manhã, que você tenha um bom dia, que o favor do Senhor te alcance neste dia, aleluia. E nessa devocional de hoje, eu gostaria de compartilhar com você Efésios capítulo 3, versículo 14, que vai dizer assim: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Eu quero dizer que diante das suas guerras, que diante das suas lutas, que diante das suas causas, é através da oração que você vai vencer todas elas. Paulo, ele se colocou de joelho diante do Pai, porque ele sabia que Deus poderia a qualquer momento mudar aquela situação. Quando nós começamos a meditar nesse versículo, você vai observar o seguinte, que o texto diz assim: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. Paulo, ele não se colocou de joelho diante dos seus problemas, diante das suas guerras, diante das suas dificuldades, diante dos seus inimigos. Ele se colocou de joelho diante do Pai. Então, eu quero dizer para você, não se curve diante das suas lutas, diante dos seus inimigos, diante das suas guerras. Se ajoelhe diante do Pai, porque a qualquer momento a intervenção divina vai acontecer na sua vida. Se quebrante, se humilhe na presença do Senhor, creia que Deus vai agir em sua direção, porque a palavra de Deus vai dizer para nós nesse mesmo capítulo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Também lá em 1 João capítulo 4, versículo 4, na parte B, diz que maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Então, querido, ore, clame ao Senhor, creia no mover, na intervenção divina. Uma outra coisa importante que eu queria compartilhar com você, um detalhe, é que os judeus, geralmente, eles não oram de joelho. Geralmente, a maioria dos judeus oram em pé, com as mãos levantadas, clamando ao Senhor. Mas aqui nós vamos ver Paulo se prostrando, se humilhando, pedindo a intervenção divina, porque ele queria ver o mover de Deus em relação àquela igreja, aqueles irmãos. Eu não sei qual é a sua causa, mas eu quero dizer para você, se humilhe, quebrante, se coloque de joelho, talvez durante esse dia, no momento que você puder, e clame e creia que a intervenção divina vai acontecer na sua vida. Eu quero dizer que a oração é uma arma poderosa que Deus colocou sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a igreja dele. A oração, ela conecta a minha fraqueza com a onipotência divina. A oração conecta a minha vida nessa terra com o trono da graça de Deus lá no céu. Então, meu irmão, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Eu quero dizer, querido, que Paulo, ele ora dessa maneira, ele se coloca de joelho, porque ele sabe que não é na sua força, que não é no seu braço, que não é na sua inteligência que aquela causa ia ser resolvida, mas ele sabia que era a intervenção divina. Então, meu irmão, creia, não é no seu braço, não é na sua força, não é na sua sabedoria, é Deus que vai agir na sua causa. Creia, se coloque de joelho diante do Pai, apresente a sua causa, se coloque, se curva diante do Pai, e com certeza o poder de Deus se manifestará. Paulo estava preso numa prisão domiciliar há 2 anos. Paulo estava em volta de vários soldados da elite de Roma, mas eu quero dizer que aquela prisão não calou Paulo, mas pelo contrário, a sua oração, a sua intercessão quebrou as barreiras, as dificuldades que ele estava ali vivendo, e nada impediu dele clamar ao Senhor. Eu quero dizer para você, clame ao Senhor,
busque ao Senhor, porque Deus, Ele quer resolver a sua causa. Aleluia. E o texto vai dizer: por essa causa eu me ponho de joelho diante do Pai. É tão interessante que Paulo, ele fala assim: por essa causa eu me coloco de joelho diante do Pai. Isso significa que Paulo tinha intimidade com Deus. É na intimidade, querido, que a resposta de Deus vai te alcançar. Que você também possa caminhar com o Senhor em intimidade com Ele. Não é porque Deus quer se relacionar com você, mas você precisa crer e confiar. Se coloque de joelho diante da sua causa. Eu não sei qual causa que você tem vivido que precisa se colocar de joelho. Eu sei que Paulo, ele precisava se ajoelhar e clamar ao Senhor por aquela causa, e Deus respondeu a sua oração. Eu quero orar por você nessa hora. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Pai, no nome de Jesus, vem sobre a vida do meu irmão, vem sobre a minha vida também. Nós queremos nos colocar de joelho, assim como Paulo deixou escrito aqui através do Espírito Santo, clamando ao Senhor, Pai. E nós te pedimos nessa hora, intervenha, Pai. Deus nos ajuda, nos faça crer, Pai, que há poder na oração. Eu oro assim e abençoo a vida do meu irmão, daquele que me ouve nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor. Deus te abençoe. Aleluia.